Paz do Senhor, ovelhas amadas. Vamos continuar então, Salmo 23. Ontem nós falamos sobre o Vale da Sombra da Morte, né? E ainda no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. Bem, cajado no pastor, na verdade, e muitas das vezes ele tinha três funções, né? Ele tinha, e duas dessas funções estão aqui no Salmo, né? Que é a vara e o cajado. Primeiro, seria a vara, que é para tocar o rebanho, que é para disciplinar o rebanho, né? Trazer aquela ovelha que está saindo, ou seja, a vara trazendo a disciplina. O cajado, né, seria a função de salvar aquela ovelha que caiu em um buraco, que caiu em algum lugar, né? O cajado tinha aquela forma de um gancho, então ele literalmente pescava ali a ovelha de volta, né? E muitas vezes também o cajado ele tinha uma terceira função, que era o encaixe que ele tinha por dentro, que rapidamente o pastor transformava aquele cajado em uma lança. Para quê? Para proteger as ovelhas de ataques de animais. Então, o cajado ele tinha três funções. Ele tinha a vara, que era para disciplinar, o cajado que era para salvar, e a lança que era para proteger dos perigos. Então é interessante isso, né? O nosso pastor, que nos guia, somos ovelhas dele. Então ele nos guia com essas três funções, né? Com a lança, né? Trazendo proteção. Nós sabemos que o inimigo ele tenta nos destruir a cada segundo. Sabemos que existe uma luta espiritual o tempo todo, né? Contra nós, para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa alegria, a nossa esperança. Mas o nosso pastor, que está bem presente, que está conosco, ele usa essa lança, ou seja, ele nos protege, ele fere o inimigo, ele nos guarda. E porque ele está conosco, nós podemos ter essa paz. Então, a primeira função, a função da lança, a proteção. Mas o nosso pastor também tem o cajado, que é quando nós caímos, quando nós caímos em algum buraco, quando nós... ele vai lá então e nos salva, ele tem a função de nos salvar. O cajado tem essa função salvadora. Nosso bom pastor nos salva de todos os perigos que muitas das vezes nós mesmos é que procuramos, né? Não é o inimigo. Então não precisa usar lança, porque não é o inimigo, somos nós mesmos que insistimos em cair no buraco. E então nosso pastor vai lá com o cajado, com o gancho, puxa a gente de volta para a presença dele, né? Mas a terceira função, né? O cajado ele tem a função da proteção, que é a lança, tem a função de salvação, né? Que é o cajado, mas também tem a função disciplinar, que é a vara, que é para tocar o rebanho, que é para quando tem alguma ovelhinha rebelde que sai do rebanho, ela vai e se expõe a toda sorte de perigo. Ela está correndo perigo de vida, né? Então o pastor ele tem que usar a vara por amor àquela ovelha, para trazer aquela ovelha de volta, né? E é comum em muitos casos do pastor, quando a ovelha é muito rebelde, muito teimosa, e se expõe a perigos e perigos e perigos, é comum o pastor às vezes ter que quebrar a perninha da ovelha, para depois ir tratando, nesse período que está tratando a ovelha, começa a aprender um pouquinho mais ali, e ficar mais, deixar de ser rebelde, né? Então às vezes é comum o pastor ter que quebrar a perninha da ovelhinha. Só que, lembra que nós falamos que as ovelhas elas iam pastar e tinham que atravessar o deserto, ia para o riacho, então as ovelhas iam caminhando junto com o pastor. Quando o pastor quebrou a perninha dessa ovelha, o que vai acontecer?
Ele vai ter que levar essa ovelhinha no colo, para lá e para cá, porque ela não vai poder beber água sozinha mais, não vai poder ir no riacho, não vai poder, ela vai precisar mais ainda do pastor. Então, o que isso quer dizer? Quando nós estamos sendo disciplinados, e é por amor, porque Deus nos ama muito, porque triste é quando alguém é entregue ao próprio coração. Isso é muito triste, não queira isso nunca. Mas quando você é disciplinado é porque Deus te ama, você é filho dele, né? E só que nesse momento de disciplina, pensa na ovelhinha com a perninha quebrada, ela agora, ao invés de caminhar junto com o pastor está pegando ela no colo. Ou seja, nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos, nós, na verdade, estamos mais pertinho de Deus do que as outras ovelhas. Porque as outras ovelhinhas estão caminhando com o pastor e nós estamos no colo do pastor. Então, que a presença de Deus possa nos consolar, que o colo do pastor possa nos trazer conforto, né? Que nós possamos manter a nossa esperança, que nós estamos caminhando de volta para a nossa casa. Deus abençoe em nome de Jesus.